Aqui já conosco no estúdio do Jornal do Piauí, a jornalista Lídia Brito. Boa tarde, Lídia. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, secretário. E vou apresentar também o secretário de Estado da Fazenda, Rafael Fonteles. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Tiago, Lídia, aos telespectadores da Cidade Verde. Falávamos aqui, secretário, do desafio que foi o ano de 2020, na saúde, em todas as áreas. Nas finanças, creio eu, que não tenha sido diferente. Ao fechamento do ano de 2020, como é que o Estado do Piauí está? Bom, de fato, desde a primeira vez que eu vim aqui ao programa, no início da pandemia, nós colocamos de forma muito clara que é indissociável a crise sanitária da crise econômica. Enquanto tiver uma, vai ter a outra. Enquanto eu não resolver em definitiva a crise sanitária, eu não resolvo em definitiva a crise econômica. Então, portanto, como a pandemia persiste até hoje, e inclusive com uma chance grande de uma segunda onda agora, nesses próximos meses, ou já estamos em alguns estados, na verdade, a situação econômica do país causa muita preocupação. Não poderia ser diferente um estado como o Piauí, como todos os demais, porque a economia tendo problemas, você também tem problemas para manter o equilíbrio fiscal. Porém, o estado do Piauí, como vem fazendo um dever de casa desde 18, porque nós já temos a crise anterior, de 16, de 17, que era uma crise mais localizada no Brasil, exigiu medidas duras por parte do governo. E esse dever de casa foi o que nos possibilitou atravessar esse período, eu diria, do ponto de vista fiscal, até com relativa tranquilidade. Porque, de fato, nós conseguimos, além de manter as contas em dia, antecipar o 13º salário, quitar as dívidas com a União. Hoje o estado do Piauí é o único estado que não tem endividamento direto com a União, apenas com instituições financeiras, é o único estado nessa situação, e ainda poder fazer muitos investimentos dentro do próprio Piauí com recursos do Tesouro Estadual. Então, aquele momento muito difícil que nós passamos em março, abril, terminou em função das medidas tomadas, da luta dos estados, aí os governadores, os secretários de Fazenda, por auxílios da União, ainda no mês de março, a primeira manifestação nossa foi no dia 16 de março, surtiu efeito. De sorte que nós concluímos o ano de 2020 em situação fiscal melhor do que os anos anteriores. Nossa preocupação já é para 2021, em que eu tenho a manutenção da pandemia, mas não tenho a manutenção, pelo menos no primeiro momento, dos auxílios, que foram tão importantes para atravessarmos esse período, seja para trabalhadores, empresas ou até mesmo para estados e municípios. Essa vai ser, secretário, a principal luta dos secretários e dos governadores com relação a essa discussão com o governo federal para a manutenção de algum tipo de auxílio em 2021? Sem dúvida, nós defendemos a manutenção do decreto de calamidade, inclusive o Estado do Piauí fez, a Assembleia Legislativa referendou por mais 6 meses, porque a calamidade continua, essa aqui é a verdade, a pandemia está aí nos outros países, já tendo picos maiores do que a primeira onda. Então, provavelmente, isso pode acontecer, a gente pede a Deus, roga a Deus que isso não aconteça, mas olhando pelo comparativo, não é? Como o Brasil, a pandemia chegou um pouco depois, também a segunda onda chega um pouco depois. Então, há necessidade de prorrogar o decreto de calamidade pública para que tenha os recursos para a manutenção dos auxílios, pelo menos por 6 meses. Alguns defendem 3, podendo renovar mais 3. Eu defendo 6 meses, a manutenção do auxílio emergencial de R$300, que foi fundamental para os trabalhadores, o auxílio às empresas para manter o emprego e também o auxílio para recompor perdas de estados e municípios que não podem emitir títulos, não podem emitir moeda, portanto, tem que recorrer sim ao governo federal. A União, que ela é responsável por isso, inclusive é um princípio constitucional. Então, acho muito importante, dado que mesmo a vacina, começando ali no final de janeiro, início de fevereiro, para você vacinar 50% ou 70% ou 90% da população, que é o que de fato encerraria a maior parte da crise sanitária, você ainda teria 3 a 6 meses nessa logística de aplicação da vacina. Portanto, é necessário a prorrogação dos auxílios por pelo menos mais 3 meses, o ideal seriam 6 meses. Gostaria que o senhor explicasse, secretário, o porquê
dessa necessidade de prorrogação? Muitas pessoas perguntam, mas o cidadão não já está trabalhando, a indústria não está produzindo, o comércio não está funcionando. O que representa quantitativamente, não sei se o senhor consegue nos trazer essa informação, a retirada do auxílio, por exemplo, agora em janeiro? O que pode representar? Olha, primeiro, a retirada dos auxílios pode significar um aumento do desemprego por lá da casa de 14%, que está para 17%, 18%, até 20%. Porque muitas pessoas, no momento que não tiver mais o auxílio, além de ter a vulnerabilidade, até para garantir o seu sustento mínimo, né, você também vai ter a necessidade, a procura maior pelo emprego e, portanto, os indicadores de desemprego vão subir muito. Então, além da questão social, você vai ter um problema econômico. Fora também, não é só o auxílio dos R$300. Você tem um auxílio hoje que as empresas estão usufruindo, né, para manter o emprego, o governo está pagando parte da remuneração dos trabalhadores carteira assinada. Então, se também acabar esse auxílio, como está previsto para esse mês, você também pode ter uma onda de demissão. Terceiro ponto, você já está vendo alguns estados reavivando ou reeditando decretos de suspensão de atividades econômicas, sendo que alguns setores sequer voltaram completamente, voltaram parcialmente. Então, você tem uma série de medidas que podem gerar uma situação econômica muito complexa. Porque, repito, a pandemia voltou e voltou com força. Na verdade, ela nunca acabou e agora essa segunda onda parece que é mais forte. Claro que há sempre a esperança e nós vemos a liderança do governador Wellington Dias pela vacina, qualquer que seja ela, o mais rápido possível, atendendo a todos os brasileiros. Mas, como eu disse, isso vai demorar alguns meses. Na melhor hipótese, no melhor cenário, isso vai demorar alguns meses. Por isso que essa transição dos auxílios tem que demorar um pouco mais para poder a gente ter uma segurança nessa transição econômica e pensando principalmente nos mais vulneráveis, que são aqueles que podem perder o emprego ou aqueles que têm sequer condições de garantir a sua segurança alimentar. Portanto, defendemos isso de forma clara, inclusive o FMI, vários economistas ortodoxos defendem isso, independente do prejuízo que tem, que é o endividamento do Estado brasileiro, mas que é um prejuízo menor, você diluir isso no tempo, do que você ter uma grande, digamos assim, colapso social e econômico com a retirada desses auxílios. O governo toma algumas medidas, né, na tentativa dessa recuperação econômica, secretário, como, por exemplo, um programa de obras, né, que a gente tem acompanhado, o próprio Piauí. Qual o impacto, secretário, desse tipo de programa nesse processo de recuperação nesse momento difícil? Exatamente. Depois de qualquer guerra na história da humanidade, e o que nós estamos vivendo é uma guerra contra esse vírus, sempre o papel do Estado com o investimento público é fundamental no processo de recuperação econômica. Foi assim em 29, foi assim no pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, foi assim em qualquer lugar do mundo que viveu uma grande crise econômica. Por quê? Porque o investimento público, hoje, inclusive, é cientificamente comprovado e referendado, de que o investimento público no momento de crise, ele se multiplica no PIB numa proporção muito maior do que no momento em que eu não tenho uma crise econômica. Então, quando se tem uma crise econômica, o papel do investimento público para a retomada econômica, ele é fundamental. E o Estado do Piauí, o governador Wellington Dias, com a sua experiência, não é, instaurou esse programa, né, implementou esse programa chamado Pro Piauí, que pediu que nós coordenássemos, determinou que nós coordenássemos, que exatamente é esse conjunto de investimentos públicos que estão sendo acelerados exatamente em função da crise econômica. Então, são investimentos na área da educação, na área da infraestrutura, na área da saúde, obviamente, que é a maior emergência. Quantas ampliações de hospitais, de leitos na capital e interior do estado foram feitos, antecipados para esse ano. E muito mais teremos para os anos seguintes. Porque só esse investimento público, além da qualidade de vida da população melhorar, quando se faz uma estrada, quando se faz uma escola climatizada, reformada, você tem um benefício econômico. Porque você ajuda a manter a economia, a geração de emprego e renda e estimula o investimento privado a vir a reboque desse investimento público. Portanto, é fundamental uma política dessa forma. Inclusive, os mesmos economistas liberais, ortodoxos, hoje entendem a importância. Eu já li várias matérias
e textos, artigos de pessoas do FMI, inclusive, né, defendendo isso, a manutenção dos auxílios, a importância do investimento público. Recentemente, um artigo do André Lara Rezende, que foi um economista importante no momento de estabilização da moeda brasileira, não é? E não pode se dizer que é um economista heterodoxo, altamente ortodoxo, mas que defende, tem a consciência da importância do investimento público na recuperação econômica pós-guerra, pós-pandemia, pós qualquer crise econômica de grande magnitude. E qual é a previsão, secretário, de orçamento, de investimento do próprio Piauí para 2021? Olha, nos 3 anos, 2020, 2021 e 2022, a gente tem uma meta de 6 bilhões de reais em investimentos ou em programas relacionados ao próprio Piauí. Então, para você ter uma ideia, só no ano de 2020 nós vamos chegar a mais de 700 milhões investidos apenas no ano de 2020. Mesmo nesse ano de pandemia, o Estado do Piauí conseguiu investir mais de 700 milhões de reais. Então, para o ano de 2021, será mais de 1 bilhão de reais, né? Mais de 1,5 bilhão é a nossa meta para o ano de 2021. E ainda temos o ano de 2022 apenas em despesas de capital. Nós temos que considerar também investimentos em programas. Então, nós deveremos chegar facilmente a meta superior aos 4 bilhões e a meta maior de 6 bilhões de reais nesses 3 anos. O governo anunciou, secretário, uma medida de concluir a folha de pagamento dos servidores do Estado até o 5º dia útil, né, no mês em que está se desenvolvendo. Considerando isso, a gente atende dia 5 de janeiro, agora é a folha de dezembro ainda, mas já a partir de fevereiro vai se manter no 5º dia útil do mês. Já há recursos para assegurar o pagamento da folha, algum risco nesse sentido? Não, nenhum risco, e foi tomada uma medida com muita prudência, esse novo calendário, é o calendário mais enxuto da história do nosso Estado, não é? Quem ganha até R$2.000 recebendo dentro do mês, no último dia útil, e quem ganha acima disso, todos os demais, no 5º dia útil do mês subsequente. Começando, como você disse, no contra-cheque de janeiro, vai ser pago até 5 de fevereiro. Isso é uma medida importante. Nós queremos mais, queremos colocar todos os servidores dentro do mesmo mês, mas por prudência ainda fizemos essa tabela com 2 faixas, exatamente para dar toda a estabilidade e segurança de que essa tabela não vai ter nenhuma variação. Essa é uma marca do governador Wellington Dias desde o seu primeiro governo, e agora nós procuramos aprimorá-la mesmo diante dessas 2 crises econômicas que eu falei em sequência, né? A crise de 2016 e a crise de 2020 gerada pela pandemia. Secretário, outro trabalho feito pelos secretários diz respeito ao Congresso Nacional com a aprovação, né, da reforma tributária, né, a expectativa para que essa reforma possa ser aprovada no próximo ano. Olha, nós estamos otimistas com relação à reforma tributária. De fato, o período eleitoral e agora essa disputa pela presidência das 2 casas atrasou a tramitação desta reforma. Mas temos uma esperança muito grande de que em fevereiro o relator, o deputado Aguinaldo Ribeiro, irá apresentar o seu relatório e a comissão mista irá votar. Inclusive, ela foi prorrogada até 31 de março. Reforma tributária, a nosso ver, do secretário de Fazenda do país inteiro, é a reforma estrutural mais importante que nós temos que colocar para destravar o crescimento econômico brasileiro. Porque no indicador sistema tributário, o Brasil é de longe o pior sistema tributário do mundo. O segundo colocado está bem distante do primeiro nesse ranking dos piores. Portanto, essa necessidade de simplificar esse sistema caótico que nós temos e tornando o sistema mais progressivo, quem ganha mais, paga mais de fato, né, é uma prioridade para o crescimento do Brasil. E para o Piauí mais ainda, porque a reforma tributária, qualquer que seja ela, coloca em primeiro ponto, um dos primeiros pontos, o princípio do destino. O que é isso? O tributo fica no local do consumo da mercadoria. Então, hoje, quando uma pessoa do Piauí compra uma mercadoria de São Paulo, ou uma empresa do Piauí compra uma mercadoria de São Paulo, parte do tributo fica em São Paulo, parte do tributo fica no estado do Piauí. Com o princípio do destino, ficará todo no estado de destino, no caso desse exemplo que eu citei, no Piauí. Como os estados em geral, do Norte e Nordeste, são estados mais consumidores do que vendedores, produtores de mercadoria, você terá um benefício, né,
tributário importante para os nossos estados. E isso vai gerar mais desenvolvimento, mais investimento. Então, fora a simplificação, fora o não aumento da carga tributária, fora a devolução do tributo para pessoa de menor poder aquisitivo, você tem ainda esse benefício do princípio do estímulo. Então, é uma reforma importante para destravar o crescimento econômico do país e o Concefaz está participando ativamente dessas discussões junto ao governo federal, junto aos municípios e junto ao Congresso Nacional. Secretário, há alguma outra previsão de operação de crédito para construção, reforma de estradas aqui no Piauí? Na verdade, há operações de crédito sendo trabalhadas, né, para serem aprovadas no próximo ano, para diversos investimentos em infraestrutura, não apenas de rodovias. Você citou um tema importantíssimo, porque o estado do Piauí, quando o governador Wellington Dias assumiu o primeiro mandato, tinha 1.500 quilômetros de rodovias apenas. Hoje são 6.500 quilômetros. Só tinha 66 cidades ligadas por asfalto. Hoje são 221. Faltam 3 que serão entregues ainda no próximo ano. Então o problema passou a ser a conservação, a manutenção, a restauração dessas rodovias. E o empréstimo, por exemplo, do BRB, a operação de crédito, vai servir exclusivamente para isso. Mas precisamos de mais recursos para essa conservação, para novas estradas, para adutoras, para barragens, para hospitais, para uma série de investimentos, porque a operação de crédito exatamente ela possibilita a antecipação desses investimentos. É importantíssimo que estados que tenham capacidade de endividamento, capacidade de pagamento, como é o caso do estado do Piauí, lancem mão, né, na verdade, dessas operações para antecipar investimentos. Como, por exemplo, nós tivemos ontem o governador Wellington Dias, uma equipe de deputados, secretários, entregando diversos investimentos na cidade de Paz Landim, por exemplo, né? Então, além do asfaltamento urbano, reforma da unidade mista de saúde, reforma do mercado público, o SIAC, né? Entrega de ônibus de escola, tudo isso tem a ver com esse próprio Piauí que utiliza recursos do Tesouro Estadual, de emendas federais e de operações de crédito. É esse conjunto de fontes de recursos que possibilita que o Estado possa chegar nos 224 municípios, levando investimentos nas mais diversas áreas, que é o que a população quer e espera do governo. Agora, secretário, não tem como não falar de política com o senhor. O seu nome está sendo colocado aí nos bastidores e no encerramento das atividades na Assembleia Legislativa, novamente os parlamentares do MDB voltaram a colocar o seu nome como uma opção desse grupo formado por MDB e PT para 2022 e alguns parlamentares reforçando até um convite para o senhor se filiar ao MDB. Como é que o senhor vê esse futuro político, essa possibilidade de se filiar ao MDB e ser candidato ao governo, seja pelo PT ou MDB? Olha, como eu disse já da outra vez que estive aqui, fico muito grato a qualquer menção a nosso nome em relação, qualquer menção elogiosa a nosso nome. Mas o foco, Lídia, é completamente o próprio Piauí e a manutenção do equilíbrio fiscal. Já coloquei aqui que equilíbrio fiscal é algo que você tem que estar trabalhando todo o tempo. Se você se desligar um pouquinho disso, a coisa pode desandar. Então isso requer muita energia, muita concentração por parte da equipe econômica, em especial da Secretaria de Fazenda. E mais ainda, quando você soma isso, o próprio Piauí, que é esse programa para ter começo, meio e fim, com a entrega de mais de 4 bilhões de reais em investimentos, nossa energia, nosso foco fica voltado para isso. Fora que a gente acabou de sair de uma eleição, então 2022 se trata em 2022. Tá certo. Nós queremos, então, agradecer ao secretário de Estado da Fazenda, Rafael Fonteles, pelas informações que trouxe ao Jornal do Piauí. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço e um feliz ano novo a todos os piauienses. Feliz ano novo para o senhor também. A Lídia continua aqui conosco. Nós vamos ao intervalo. Voltamos logo. Não saia daí.